Boa tarde outra vez. Vamos falar de dois setores da maior importância para a economia nacional e que têm estado em franco crescimento, a cortiça e a madeira e mobiliário. Isso não significa, no entanto, que não haja questões sobre o futuro, sobretudo sobre o contexto externo, e foi para isso que convidámos Paulo Américo Oliveira, da Associação Portuguesa de Cortiça, Vítor Poças, da Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal, Albertino Oliveira, do grupo JPS Cork, e Hugo Guerreiro, da Corkart. Boa tarde a todos e obrigado pela vossa presença neste debate. Vítor, como está aqui em minoria face ao setor da cortiça, vou começar já por si e por pedir-lhe um retrato daquilo que é hoje a madeira e mobiliário em Portugal, de quanto é que exporta e quanto é que as exportações representam na produção do setor. Bom, muito boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado por este convite também. É sempre um gosto participar nestas iniciativas e termos a oportunidade de dar a conhecer ao mundo empresarial e também à banca um setor que é realmente muito importante para a economia portuguesa. Nós, nos últimos 10 anos, duplicamos as exportações deste setor. Nós passamos de 1.500 milhões em 2011 para 3.170 milhões agora em 2023 e realmente percorremos uma trajetória sempre de crescimento, exceto o ano em que realmente todos quebramos, com o ano Covid, sendo que no ano pós-Covid nós recuperamos outra vez, em 21 já recuperamos os números de 2019. Portanto, nós somos, do meu ponto de vista, um bom case study em Portugal daquilo que pode ser a evolução de um setor muito tradicional no passado, mas realmente com inovação, tecnologia, design e também, naturalmente, os apoios comunitários em matéria de promoção internacional. Desde já também deixo aqui uma palavra de agradecimento ao próprio ICEP, que aqui poderá estar presente. Naturalmente que todo este investimento foi importante para que o setor hoje seja realmente visto, notado e com uma enorme notariedade no estrangeiro. Quero-vos dizer que houve mercados onde nós crescemos mesmo muito. Por exemplo, nos Estados Unidos, o mercado americano decaplicou em 10 anos, nós exportamos 10 vezes mais. O Médio Oriente também em grande crescimento. E também um indicador que me parece importante é que a dimensão média das empresas tem vindo a aumentar, que é um fenómeno interessante para efeito de escala e de competitividade. O setor hoje emprega cerca de 83 mil colaboradores diretos, fora os indiretos, e realmente abarca toda uma fileira que vai desde da floresta, a primeira transformação, até, digamos, às carpintarias, mobiliário e afins. Portanto, é uma enorme honra estar aqui a representar um dos setores que hoje representa mais de cerca de 4,5% do PIB português e que representa realmente um volume de exportações que é muito importante. Outro indicador que também vos queria deixar muito importante é que o setor apresentou em 2023 um saldo da sua balança comercial de cerca de 600 milhões de euros, positivo. Portanto, já tivemos quase 900 milhões em 2014, ali naqueles anos pós-crise. Este ano recuperamos muito. Penso que este ano vai fechar em linha com aquilo que aconteceu no ano anterior e o volume de exportações poderá cair qualquer coisa este ano, fruto mais da influência da correção de preços do que propriamente da redução de exportações. Portanto, estamos aqui com um setor em grande pujança para o futuro. Mas, Vítor, já que se adiantou e falou desse detalhe das exportações, também gostava de lhe perguntar quais são os principais clientes em termos geográficos das exportações. Bom, o setor exporta para Espanha e França mais ou menos ex-aequo na casa de 1.000 milhões de euros por ano para cada um
um desses mercados. O terceiro grande mercado é o Reino Unido e depois o resto da Europa. E digamos que os países fora da Europa representam uma Espanha ou uma França, ou seja, nós para fora da Europa exportamos cerca de 1000 milhões e depois o resto andará Espanha, França e o resto dos países na Europa. É mais ou menos esta a divisão que temos. Paulo, e em relação ao setor da cortiça, estamos a falar de um setor que nos últimos anos tem apostado muito na inovação. A cortiça é muito mais do que apenas a rolha. Fale-me sobre isso, sobre o estado da arte, digamos assim, do setor da cortiça. Muito bem. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar cá também para falar sobre a cortiça, que é a paixão de todos nós e, portanto, é com imenso gosto que estou cá. Vamos lá ver. Uma breve caracterização daquilo que é o setor. Aliás, estamos no Conselho da Feira, grande local de implantação do setor em termos industriais. É um setor claramente exportador. 95% daquilo que é feito pela fileira é exportado. Nós estamos a falar de um volume de exportações que ronda 1,3 mil milhões de euros. Temos vindo a crescer sempre nos últimos 10 anos a uma taxa média de cerca de 4% ao ano. Portanto, é de facto algo representativo, que acreditamos que é pelo dinamismo dos nossos empresários que esse crescimento vai acontecendo. E em termos de caracterização, tocou aí de facto na questão das aplicações para além da rolha. A rolha de cortiça continua a ser a aplicação ou o produto mais representativo, cerca de 3 cerca de 3/4 das exportações são sustentadas em rolha, 1/4 nas chamadas novas aplicações, onde de facto a cortiça entra muito por questões técnicas, por questões de sustentabilidade e com alto valor acrescentado. Portanto, é de facto algo que a fileira e o setor têm que continuar a apostar por uma questão de tema de valor, mas não podemos esquecer que a rolha é e continua a ser o motor da fileira. E, portanto, hoje em Portugal seremos cerca de 550 empresas. Dado, como dizia, estamos no Conselho da Feira, 75% dessas empresas estão neste Conselho, portanto nós temos de facto uma ligação emocional, histórica, local a esta terra. Empregamos cerca de 8 mil pessoas em Portugal, 6 mil no Conselho da Feira e de facto temos aqui muitos desafios pela frente. Passam por desenvolver essas já referidas novas aplicações. Há um tema de valor à volta da rolha. Nos últimos 2 anos estamos a enfrentar circunstâncias menos positivas e às quais, francamente, não estávamos habituados nos últimos 8 anos. Há um decréscimo de consumo de vinho nos principais mercados, mas estou certo que falaremos um pouco mais sobre isso à frente. Mas enquanto caracterização do setor lato sensu, eu diria que me ficaria por aqui neste momento. Albertino, em relação à JPS, estamos a falar de uma empresa que também tem, enfim, múltiplos produtos dentro da cortiça. Que percentagem da vossa produção é que é exportada? Bem, boa tarde, obrigado também pelo convite. É uma honra estar aqui presente e dar um exemplo da nossa contribuição para as exportações portuguesas. Nós temos basicamente aquilo que estavam aqui a referir há pouco, que é cerca de 70% a 80% da nossa faturação ainda é rolhas de cortiça. Foi por aí que nós começamos. Já agora partilho que temos o prazer de estarmos a fazer 100 anos este ano e procuramos juntar tradição e inovação. Quer inovação no mercado das rolhas, quer inovação noutros produtos. A ideia é criar valor com inovação e sustentabilidade. As rolhas continuam a ser, de facto, o nosso ex-libris em termos de portfólio de negócios e procuramos estar sempre na linha da frente, o que diz respeito a essa área também. Quais são os principais destinos das vossas exportações? Nós temos feito um esforço para ter uma grande diversificação de mercados e produtos. Essa é a nossa estratégia. E prova disso é que nós estamos presentes nós exportamos para mais de 50 países, estamos nos 5 continentes, eu diria com mais ênfase na Europa e na Ásia. E em relação à CorkArt, Hugo, quer-nos fazer uma apresentação breve da empresa para depois, a seguir, então, irmos ao futuro e às perspectivas de futuro? Certíssimo. Boa tarde a todos. Obrigado ao Milênio pelo convite. A CorkArt, eu sou um forasteiro, digamos assim, pegando as palavras do Paulo. Nós estamos ligados à cortiça e estamos no Alentejo. A empresa está sediada em Vendas Novas. É uma empresa familiar, de segunda geração, fundada em 1987. Não trabalhamos rolhas,
segunda parte de ser forasteiro. Que é uma particularidade no setor. Tem a ver com o grau de loucura que nós temos. Fazemos revestimentos, pavimentos e revestimentos em cortiça. E basicamente contamos com uma área de 25 mil metros quadrados, 158 empregados, e hoje em dia fazemos não só cortiça, tornámos não só um player de cortiça, mas por contingências do próprio mercado, senão era impossível ter 158 empregados. Somos um player de pavimentos, fazemos outras soluções em pavimentos para além da cortiça, mas claramente que tudo o que fabricamos, e nós somos fabricantes, tentamos sempre incorporar cortiça, porque está no nosso ADN. E a percentagem de exportação da vossa produção? 99,3%. Praticamente tudo, portanto. Sim, por si só, os nossos avós usavam cortiça em casa, não é? Os nossos avós. Eu já não sou novo, os nossos avós usavam cortiça. Não está na moda, as construções que compram os jovens hoje em dia, não há capacidade financeira de comprar um apartamento e escolher o chão para a casa, não está ao alcance de toda a gente, muito menos aos jovens hoje em dia. E é muito mais fácil comprar-se uma mala numa área de serviço que custa 350 euros, comprar um pavimento para casa e gastar um bocadinho mais. Já agora não resisto a contar uma curiosidade. Há muitos anos as pessoas até para beber água usavam cortiça. A minha família também é do Alentejo e havia uns objetos muito famosos que eram os cocharros que as pessoas usavam para beber água, água fresca. Porque a água mantinha-se fresca o dia todo. Vítor, vamos então falar de contexto e de perspectivas. Temos aí algumas situações na Europa. A Alemanha dá sinais preocupantes. A França está no meio de uma crise política e com uma dívida pública a subir, o que faz adivinhar consequências na própria economia francesa, que se podem arrastar por toda a Europa. Que perspectivas é que tem para 2025? Bom, antes de mais também cumprimentar o Sr. Administrador da ICEP, que agora se nos juntou aqui connosco, já tinha agradecido a colaboração. Eu acho que nós temos, internamente na AIMP, temos um grande desafio pela frente. Continuar a ajudar as empresas. Temos aqui 2 associados da AIMP, que não é obstante serem da cortiça, também produzem produtos que não só rolhas e, portanto, trabalham connosco na área dos pavimentos, em que nós também representamos. E, portanto, há um desafio também de continuar a alargar o nosso painel de tipologia de produtos e de materiais, que ainda há bocadinho falava aqui com o meu colega, com o Paulo, no sentido de podermos incorporar também produtos de cortiça nas nossas peças. E, com isso, termos uma economia cada vez mais sustentável, cada vez mais uma economia mais circular e termos realmente um ESG garantido, não é? Portanto, uma sustentabilidade que seja realmente interessante como visibilidade, como marca do nosso setor. A construção em madeira, os pavimentos em madeira, portanto, a proteção do ambiente, etc. Há outros desafios que se relacionam com aquilo que é muito da política pública relacionada com a floresta. É muito importante nós empresarializarmos a floresta. Há muitos investidores internacionais que querem investir em Portugal na floresta, mas ela não tem dimensão, não tem produtividade, não tem escala. E, portanto, este assunto é um challenge, é um desafio muito importante para nós, porque sem matéria-prima, sem o recurso mais importante para este setor, e no caso da cortiça também, não vamos ter competitividade. Nós não podemos continuar a aumentar as nossas importações de matéria-prima de outros países. Portanto, nós precisamos de ter produção do pinheiro bravo, do castanheiro, do carvalho, do sobreiro, portanto, todas as espécies que possam, de alguma maneira, também alimentar a nossa indústria. Depois, temos aquilo que eu acho que é muito importante, que é a formação, a melhoria da imagem, da atratividade e da retenção do talento. Os setores industriais não podem ser os parentes pobres da economia nessa matéria. E, portanto, nós temos, na União Europeia, e na Europa como um todo, começamos a ter uma pirâmide invertida, ou seja, começamos a ter pessoas de maior idade nas empresas e nas indústrias mais tradicionais. E nós temos que alterar este fenómeno, nós temos que captar os nossos jovens, os nossos talentos e, portanto, temos que lhes demonstrar que hoje trabalhar numa indústria, num chão de fábrica, é tão limpo, tão evoluído, tão clean e tão desafiante como trabalhar num escritório à frente de um ecrã, como eu às vezes costumo dizer, de televisão. Portanto,
portanto, nós temos que realmente trazer para as indústrias esse capital humano, essa inteligência, a inteligência artificial, as novas tecnologias, a digitalização, a descarbonização. Portanto, nós temos que lidar com os jovens e trazê-los para a nossa indústria. Um outro aspecto que me parece que é importante é o ganho de escala. As nossas empresas têm vindo a crescer na sua dimensão, mas realmente para sermos players internacionais, e hoje, e muito bem, fruto de muito trabalho que foi feito nos últimos 10 anos, o nosso setor nunca vi tão procurado por players, investidores e fundos internacionais que querem comprar empresas em Portugal. Mas há muitas empresas que ainda não atingiram aquela dimensão ótima que sejam atrativas para os fundos. E, portanto, ganhar escala, ganhar dimensão das empresas é também um desafio que é importante no nosso setor. O setor está bem, mas se tiver empresas com alguma maior dimensão, portanto, fazer mergers and acquisitions, etc. Aliás, uma das críticas que eu tenho feito é que os nossos fundos comunitários deveriam promover exatamente isto. As fusões e aquisições, a deslocalização de empresas que estão ilegais. Cerca de 50% das empresas industriais em Portugal não têm licenciamento industrial, é uma vergonha internacional, e deveriam passar para zonas industriais por permuta de espaços. E, portanto, os fundos deveriam apoiar este tipo de deslocalização, ganho de escala e fusão entre as empresas. E, portanto, tenho debatido este tema em inúmeros fóruns e acho que era um tema que se deveria desenvolver. Portanto, este ganho de escala e de dimensão. Depois, por último, naturalmente, é preciso continuarmos a investir de uma forma sólida, consistente, na promoção internacional, nas feiras, nas marcas chapéu, como nós temos o Associative Design da Best of Portugal, que aposta na inovação, tecnologia, design e sustentabilidade. Portanto, são fundamentais estes aspectos que eu referi para crescermos nos mercados mais competitivos, quer na Europa, quer fora da Europa, porque se nós continuarmos dependentes da Europa em 65%, penso que é mau para nós. Há muito mercado, designadamente os Estados Unidos e o Médio Oriente, são mercados onde a INPE tem feito esforço brutal e tem resultado. Como vos disse, nos últimos 10 anos, as exportações para os Estados Unidos decaplicaram. E, portanto, nós achamos que os Estados Unidos e o Médio Oriente continuam a ter espaço para nós continuarmos a crescer. Mas, Vítor, apelando à sua capacidade de síntese, dizia que estes setores não podem ser os parentes pobres, mas acha que são os parentes pobres? Vamos lá ver, se olharmos numa filosofia de perspectiva, de imagem interna, eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui na sala, a maior parte são empresários e sabem que, lamentavelmente, não sou eu o primeiro a dizer isto, já foi dito por ministros que eu até nem pensava que algum dia iriam dizer isto. Nós temos em Portugal uma visão de que o empresário é um criminoso. E, portanto, nós temos que combater esta ideia e temos que combater a ideia de que a indústria é um parente pobre no sentido de que não tem condições. As empresas hoje de madeira e de mobiliário já não são mais as empresas do corta-dedos. Já não são mais empresas onde não se pode estar dentro por causa do pó e do serrim. Nós hoje entramos dentro das empresas de madeira e de mobiliário e quase diria que se pode comer no chão. São fábricas limpas. E, portanto, esta imagem que nós temos de transmitir aos jovens tem que ser uma imagem impactante, tem que ser uma imagem forte, de forma a que eles percebam que estar a trabalhar hoje numa chão de fábrica significa estarem à frente de um computador, de uma máquina CNC, onde eles colocam coordenadas, às vezes mais evoluídas e mais complexas do que trabalhar com o Excel ou com o Word. Portanto, eu acho que há aqui uma desmistificação que é preciso criar e vender aos jovens e passar aos jovens que efetivamente ganham muito mais dinheiro estando a trabalhar numa fábrica de mobiliário do que irem trabalhar para uma caixa de um supermercado, não é? Paulo, temos pela frente problemas políticos em França, problemas económicos na Alemanha, em França também possivelmente problemas económicos, temos a perspectiva de políticas proteccionistas do outro lado do Atlântico com Donald Trump. Nós, no setor, vai haver consequências disto? Eu espero que não. Francamente, eu espero que não. Mas é sobretudo a última coisa, a última questão relacionada com as possíveis políticas proteccionistas nos Estados Unidos é algo que nos preocupa. E preocupa-nos porque a matemática é fácil de fazer. Os Estados Unidos são o maior consumidor de vinho à escala global.
mas não produzem aquilo que consomem, portanto são um país importador de vinhos. E, portanto, se houver de facto tarifas adicionais, como se perspectiva, quase proibitivas para a importação de vinho europeu, é evidente que menos consumo desse tipo, dessa origem de vinhos vai ser realizado nos Estados Unidos e, consequentemente, o nosso negócio, que continua a ser, como dissemos, 3/4 é rolha de cortiça, vai sofrer. Portanto, de facto, estamos com alguma expectativa que isso não aconteça e, caso se venha a verificar, que pelo menos a taxa de câmbio do dólar nos possa ajudar em sentido contrário, vamos ver. Mas o setor tem outros desafios pela frente para o ano 25 e há um que é quase que permanente e que o Vítor tocou nele aqui ao de leve, que é a produção de matéria-prima. Portanto, nós somos um setor que assenta numa matéria-prima natural, estão aqui representadas 2 das 3 grandes fileiras, não é? E aquilo que nós também sentimos é uma falta de uma visão estratégica do país para a política florestal. Sentimos essa falta, temos vindo a entabular alguns diálogos com o poder político. Não foi por falta de promessas e de garantias do poder político e nem foi, não é? Dos vários governos. E nem foi por falta de trabalho da fileira. As 3 fileiras, durante o ano 2023, realizaram um trabalho estrutural sobre a sua própria visão para cada uma delas, num horizonte temporal de 7 a 10 anos, em diálogo permanente com o poder político. Depois aconteceu o que aconteceu com a queda do governo do Partido Socialista e, portanto, entretanto, retomamos todos estes contactos. É algo que não vamos deixar cair, porque parece-nos que falta, de facto, uma visão estratégica para a política florestal do país, sobretudo em negócios onde Portugal é líder global, não é? É líder e, portanto, sendo líder, há um fator diferenciador, temos que o fomentar e há muita indústria, muito emprego, muita atividade económica suportada indiretamente pelas 3 fileiras florestais, não é? Portanto, este é um ponto. O outro ponto, que é um pouco mais conjuntural, está relacionado com a evolução dos mercados de consumo. Eu diria que para as aplicações extra-rolha o tema é crescimento, é quantidade. Qualquer uma destas aplicações, a cortiça tem uma representatividade absolutamente reduzida, quase insignificante, portanto só pode crescer. Naquilo que é o nosso negócio mais relevante, que é a rolha, temos vindo a enfrentar aqui algum decréscimo de consumo de vinho à escala global. Portanto, a estratégia que o setor, do nosso ponto de vista, tem que seguir é, sobretudo, uma estratégia de valor. Podemos até vender menos peças, vender menos rolhas, não temos por que não adquirir mais valor pelas mesmas peças. Portanto, há aqui todo um caminho de construção de uma proposta de valor que assenta num conceito premium da rolha, associado, acrescentando valor ao vinho, uma lógica de sustentabilidade. Portanto, nós temos uma história para contar relacionada com a sustentabilidade que é verdade, só temos que saber contar, no final de contas, e com certeza temos performance técnica suficiente para continuar a ser o vedante mais utilizado no mundo. E, portanto, nesta área do vinho, Portugal é líder, mas temos um caminho de valor para fazer e 2025 tem, de facto, de ser um ano de volte-face daquilo que tem sido um crescimento em volume para um crescimento mais assente em valor. Esse é o grande desafio que eu acho que o setor tem pela frente nos próximos anos. Até porque, segundo li, na última campanha houve uma queda de 10% da recolha, foi assim? Eu não chamaria propriamente de queda quando falamos de 10%, ou seja, variações da oferta de cortiça de mais ou menos 10% são perfeitamente aceitáveis. Portanto, há um conjunto de fatores associados a uma colheita de cortiça que tornam, de certa maneira, não diria imprevisível, mas tornam um pouco volátil qual é a quantidade final de oferta. Temas como clima, temas como dificuldade de mão de obra. Que provoca alterações de planos? Absolutamente nada. Não é uma dimensão que provoque qualquer tipo de constrangimento à indústria. Ela aconteceu por razões óbvias, que a lei básica da oferta e da procura tem estes impactos. Quando há uma descida de preço, como efetivamente aconteceu nesta campanha, é natural que o produtor florestal tenha algum receio em vender o produto e tenha uma expectativa legítima que no ano seguinte o preço volte a subir. E, portanto, foi uma consequência daquilo que é a lei da oferta e da procura. Nada que em termos quantitativos nos preocupe e, portanto, não é um tema, claramente não é um tema. Albertino, estratégia da JPS Cork para 2025? A estratégia é continuar a inovar mercados e produtos, começando pela área das rolhas, que é a nossa área tradicional. Vamos aproveitar uma oportunidade, vamos lançar em breve uma nova linha de produtos
que é relativamente disruptiva. Vamos lançar um monocomponente em rolhas capsuladas, totalmente em cortiça, como nunca foi feito antes, em que se pode reciclar completamente esse produto. Quando eu falo de rolhas capsuladas, estou a falar nomeadamente aquilo que todos nós conhecemos, das rolhas com cápsulas, quer por bebidas espirituosas como o vinho do Porto, whiskies, etc. Já existem algumas soluções em madeira e em plástico. Estamos já a trabalhar nessas soluções, nomeadamente em madeira, que é uma das coisas que eu gosto de falar, é parcerias também com madeira, e não só, mas continuamos a ter esse fervor de ter esta especiaria pelo mundo fora e cada vez mais aproveitar as suas mais-valias. Pensamos que há mais caminho para a cortiça. Faço um desafio aqui a todos os presentes e a todas as indústrias, nomeadamente aqui presentes, para trabalhar mais com a cortiça, porque é de facto um fator distintivo de Portugal, como já foi aqui referido, e as performances inimitáveis da cortiça podem ser trabalhadas e utilizadas como criação de valor para outras indústrias portuguesas também. De facto, há que aproveitar aquilo onde somos melhores, onde somos diferentes. À parte disso, estamos também a procurar diversificar e inovar noutras áreas de negócios, nomeadamente na área dos revestimentos, em aplicações para também imobiliário e para a decoração interior, e uma série de outras áreas, como a área do desporto, dos transportes, etc. Estamos a procurar que a cortiça seja uma mais-valia em alguns setores onde se cria valor. E, portanto, esta questão do contexto internacional não é algo que, para já, vos cause preocupação? Não, isso seria mentira. Todos nós ficamos preocupados com as questões do contexto internacional. Mas só há uma forma de lutar contra isso, que é criar valor, criar diferenciação e, por último, que é um apelo que eu faço às entidades nacionais, nomeadamente governativas, que é apoiar aquilo que tem capacidade para melhorar a penetração de Portugal no mundo, que é apoiar também em termos de campanhas de apoio à inovação, à melhoria dos processos, dos produtos e da comunicação do próprio setor. Hugo, a mesma questão, estratégia para 2025, como é que vai ser? Nós, felizmente, dentro desta meia hora que estamos a falar aqui de cenários dantescos, eu tomo a liberdade de usar a palavra felizmente. Não vamos perder vendas face ao ano passado. Curiosamente, o mercado, a Alemanha, por exemplo, já valeu 64% das vendas da CoreCard. Neste momento valem pouco mais de 40% e nós não vamos perder vendas este ano. Ou seja, tem sido feito um esforço nesse sentido em novos mercados, curiosamente. A CoreCard tinha uma presença física, nós tínhamos a CoreCard Rússia, por razões que todos conhecemos, deixámos de ter. Ou seja, tudo isto faz-nos acreditar mais no futuro, nem que seja só para nos alimentar a alma, como eu costumo dizer, acreditar que todas as contrariedades que tivemos conseguimos não perder vendas este ano. E é um bocadinho como foi dito, ou seja, vamos tentar adicionar valor, adicionar com acabamentos, com outras alternativas, poder vender um pouco mais caro, porque o consumo vai baixar, já baixou, ou seja, fizemos mais metros quadrados para faturar a mesma coisa, porque o preço médio baixa, naturalmente, mas há mercados, efetivamente, eu acho que a questão, a rolha sim, o pavimento vai acabar por, de alguma forma, poder lucrar nos Estados Unidos de face à rolha, lá está pela necessidade, a proximidade também ali da América Latina faz com que os vinhos do Chile, por exemplo, possam ser efetivamente uma ameaça, e na Argentina os vinhos é uma ameaça ao vinho português, mas é importante também que as pessoas percebam que a cortiça para os pavimentos era, perdão a expressão, o resto, a cortiça nobre era para as rolhas e a cortiça para os pavimentos era o que sobrava da indústria das rolhas. E as rolhas passou a usar parte da cortiça que eram para os pavimentos, ou seja, há aqui uma série de desafios no mercado em si, mas lá está, é muito na base da inovação, os novos mercados, o cimentar novo negócio e efetivamente nós conseguimos diversificar com o tipo de produtos. E agora de forma telegráfica, numa pergunta que eu depois vou alargar ao resto do painel, mas o que é que o Estado pode fazer para ajudar? Por exemplo, esta descida de um ponto percentual do IRC é meramente simbólica, é meramente um sinal ou tem algum impacto real? Eu, gostava de ser otimista, mas acho que não vai ter qualquer impacto para nós. Vítor.
Eu acho que fiquei aqui por dizer uma coisa sobre a questão da geopolítica internacional. Eu devo só dizer o seguinte: eu tenho uma máxima que aliás, não é minha, muita gente, nada sobe até ao céu, nada desce até ao inferno. E, portanto, ninguém vai hoje, à data de hoje, porque o Trump... deixa lá estar o Trump. Deixa lá estar o Trump, porque o povo americano já deu uma lição à Europa. A lição americana, há muita gente que está com dificuldade em interiorizá-la, mas devagarinho vão percebê-la. Não é? Andaram aqui a fazer campanha contra o Trump e o povo americano disse: aqui quem manda somos nós, portanto vocês aí mandem lá na vossa terra, mas aqui não mandam. Portanto, eu não estou nada preocupado com o Trump, mas tenho uma coisa a dizer. Acho que neste momento existe uma grande instabilidade internacional naquilo que diz respeito à política geoestratégica entre blocos. Reparem, se o Trump entrar e acabar com a guerra na Ucrânia, por exemplo, aqueles que dizem mal de Trump vão continuar a dizer mal de Trump. E se calhar vamos ter uma grande oportunidade para a Europa e, portanto, uma redução de exportações para os Estados Unidos, eventualmente. Porque, por exemplo, ainda ninguém disse que o Trump já disse que vai aumentar as taxas de importação sobre a China e provavelmente essas taxas podem ser inferiores para a Europa. Ora, se a China exportar menos para os Estados Unidos, vai criar uma grande oportunidade para a Europa. Quando o Trump esteve nos Estados Unidos como presidente, nós não vimos redução das exportações da Europa para os Estados Unidos. Portanto, eu sobre isto não quereria, como é que eu ia dizer, especular, porque tudo o que se possa dizer é mera especulação. Agora, sou contra quem especula de forma infundada. Eu estou muito otimista em relação aos Estados Unidos. Aliás, nós hoje tivemos uma resposta a alguns jornalistas ou políticos internacionais que disseram mal do tipo da Argentina, não é? E o tipo da Argentina deu-lhes a resposta. A economia argentina está a crescer brutalmente. E agora, esses tipos que andaram a fazer campanha contra a Argentina, como é que vão ficar no final do dia? Portanto, eu acho que estas coisas, há muita conversa. Esta semana passada participei num debate na Universidade Católica em que dizia um tipo sábio sobre isto. O que está em causa é a disputa de poder. E como está em causa a disputa de poder, há muita forma hoje em dia de fazer guerra. Uma via marketing, outra via comunicação, outra via bombas, outra via mísseis. No final do dia está em discussão o poder. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu, pessoalmente, estou algo otimista em relação à economia americana. Já ultrapassámos o nosso tempo e, por isso, de forma agora telegráfica mesmo, Paulo, o que é que o Estado pode fazer, ou deve fazer, se é que deve fazer alguma coisa, para ajudar as empresas portuguesas em particular? Muito bem. Mesmo de uma maneira telegráfica. Eu olho para o Estado como um criador de contexto e, portanto, nesse sentido, tem essa obrigação de criar contexto para desenvolver as atividades económicas, sociais, etc. etc. Bom, telegraficamente, continuar a fazer apoios pontuais naquilo que são campanhas internacionais de promoção da cortiça, ponto número 1. Ponto número 2, criação de contexto para inovação tecnológica, muito associada à criação de rede de conhecimento e de partilha de conhecimento e, com certeza, também apoios particulares, pontuais, para evolução tecnológica do setor. E terceiro e último, aquele que já referi, e aqui sim com uma visão muito mais a longo prazo, de uma visão estratégica para as fileiras florestais em Portugal. Esse, para mim, é o grande ponto onde as políticas públicas podem e devem intervir, porque a micronização da produção florestal é enorme e é absolutamente impossível que haja uma concertação da produção para ter uma visão estratégica única. Portanto, ou o Estado assume este papel, que deve de fazê-lo, ou então, caso contrário, vamos ter um tema sério de matéria-prima, não só para a cortiça, mas para as 3 fileiras. Portanto, esse é, para mim, o grande ponto onde o Estado deve intervir. E assim terminamos o nosso debate. Muito obrigado.